o vosso canal e outros passam muita notícia do facto de alguns humoristas portugueses terem sido barrados à entrada de Moçambique. E foram porque, segundo o Estado, na sua soberania não cumpriam as normas. Portanto, quando nós dizemos que os vistos CPLP devemos permitir a entrada de todos, mas depois na CPLP nem todos são bem-vindos. Portanto, nós temos que deixar de ser, de facto, os frouxos e os fofinhos. Aquilo que acabámos de discutir aqui é o Estado da Nação. Uns não se responsabilizam do que fizeram nos últimos anos, os outros dizem que a culpa é do passado. 30 anos, tem o bairro do Talude. 30 anos. Aliás, atualmente, em Louras, o governo não é só do PS, está em coligação com o PSD. Um movimento estranho que acontece ali em Louras. Mas o número de pessoas terá estado a aumentar nos últimos tempos. Não, aumentou muito pouca gente. Repara uma coisa. Não, é coligação vossa. É coligação vossa, tem que ver. Tem sim, senhora. Eu sou vereador lá. Não é possível. Eu sou vereador lá, não é possível, não é incrédulo em relação a isto. Então, se é vereador lá, Bruno, diga-nos como é que se chegou a esta situação. Devia ter estudado melhor o assunto antes de vir aqui, para pelo menos saber com quem é que estava a debater. Há 30 anos que estamos naquela situação. Há 30 anos que as pessoas vão chegando e que ninguém faz absolutamente nada. O PSD, em 2013, fez uma coligação com a CDU. Era conhecida em Louros pela vodka laranja. A seguir, o PS ganhou a Câmara e então o PSD fez uma coligação e aceitou Pelouros e está coligado em Louros. Portanto, os senhores têm ambos responsabilidade com o que se passa ali. A AIMA não foi chamada, a Segurança Social não foi chamada e nós somos a favor da demolição das barracas, mas fizeram aquilo por uma medida populista. Sabe porquê? Porque aquilo que acaba de acontecer aqui é o Chega tornou-se sexy. E, portanto, é sexy para o PS vir atrás das medidas do Chega, é sexy para o Luís Montenegro vir atrás das medidas do Chega. Bruno Nunes considera que se deve demolir as barracas e deixar as pessoas a dormir ao relento com as crianças? Estamos a saltar temas. Olha, em relação às crianças, vou-lhe dizer o seguinte. O embaixador de São Tomé e Príncipe esteve ontem no local a dizer que isto não é Portugal. O que o embaixador de São Tomé e Príncipe devia fazer era ajudar no repatriamento das pessoas que não têm condições e que estão vivendo no meio de ratos, que as crianças brincam em cima de fezes e que só quem não tem conhecimento do que ali se passa é que pode dizer que a demolição das barracas é uma injustiça. Mas muitas daquelas pessoas trabalham. Muitas daquelas pessoas trabalham, muitas daquelas pessoas... Sabe o que é lamentável? Foi aquilo que acabámos de ouvir aqui de dizer assim: se não forem os imigrantes, não temos quem vá apanhar um morango. Se não forem os imigrantes, não temos quem trabalhe na limpeza. Que é a retórica da esquerda e da extrema esquerda. Estão sempre a nivelar por baixo. Sempre a nivelar por baixo nesta questão da imigração. O Sr. Presidente da República tem que perceber se é europeísta, se não é europeísta. Nós estamos a falar de uma transposição de uma diretiva comunitária. E, portanto, temos que perceber as implicações que esta questão tem. O que está aqui em cima da mesa, que ninguém quer discutir, é uma crise de soberania que nós atualmente temos, de estarmos completamente subjugados aos tecnocratas de Bruxelas, que não conhecem a realidade e que é uma consequência dos tratados. Olha, não só do Tratado de Maastricht, mas do Tratado de Lisboa. Neste caso não será o Presidente, será o Tribunal Constitucional, serão os juízes do Palácio Raton. Vamos ver a posição de Marcelo Rebelo de Sousa. A Ministra continua a ser uma boa opção para Montenegro. O novo normal poderá passar a ser este, de urgências fechadas? Para além das urgências fechadas, discutir a saúde em 2 minutos é complexo, mas dar-lhe o exemplo. Eu estive hoje no Hospital Beatriz Ângelo. Vão lá e filmem as pessoas à porta da urgência a ligar para a linha SNS para poderem entrar e ter acesso à urgência. É surreal. As pessoas estão ali, mas têm que ligar para a linha. Foi José Luís Carneiro, enquanto Ministro da Administração Interna, que deixou os bombeiros voluntários de joelho no chão. A maior parte dos serviços de emergência pré-hospitalar, cerca de 90%, é prestado pelos bombeiros voluntários. Então como é que o Chega resolvia isso? Deixe-me só dizer isto. Olha, primeiro pagando aos bombeiros, que não pagam. O INEM tem as contas em atraso e António Nunes, o Presidente da Liga dos Bombeiros, foi bem claro, se não pagarem até dia 23, para as ambulâncias. Exato. Porque 90% é feito pelos bombeiros voluntários. 2,5% dos seguros automóveis em Portugal revertem a favor da emergência pré-hospitalar. São 170 milhões de euros. Não é um problema de falta de dinheiro, é um problema de falta de gestão e que o INEM tem que ser averiguado pela CPI. Sra. Ministra, com todo o histórico que tem, é um erro a recondução que foi feita. A pergunta será dirigida ao Chega, depois, entretanto, terá que perguntar a alguém da extrema-direita, porque fez uma introdução a perguntar ao deputado António Rodrigues se isto era uma aproximação à extrema-direita, nomeadamente ao Chega. Não sendo o Chega um partido de extrema-direita, acho que chegou à altura, mesmo a nível da imprensa, terminarmos com essa retórica que tenta ludibriar a opinião pública. Em relação à lei em si, se obviamente se considerássemos que existia inconstitucionalidade, não tínhamos votado. Esta lei vem na sequência de algo que hoje temos um problema sério porque temos uma crise de soberania em Portugal. Também em consequência da transposição da diretiva comunitária que tem sido feita ao longo dos anos e que culminou com uma política de portas abertas e que basta ver, eu ontem ouvi o Sr. Primeiro-Ministro no podcast da Antena 1 a dizer: detectámos agora que temos gente a viver em barracas em Louros. Não detectaram agora, porque inclusive o Partido Social Democrata faz parte também da coligação que está a governar Louros neste momento. Portanto, nós temos um problema sério com a imigração e temos um problema sério com a falta de regulação e, portanto, ao longo destes últimos anos,
aquilo que são agora o argumentário da esquerda e da esquerda radical no Parlamento em relação aos passos acelerados que demos para poder chegar a este entendimento, eu, se tiver a oportunidade, eu terei todo o interesse em explicar como é que têm sido feitas leis nos últimos anos e nas últimas legislaturas por parte do Partido Socialista, passando por cima de audições e audiências obrigatórias, nomeadamente quando foi a configuração das comunidades intermunicipais. A determinada altura, o Partido Socialista suspendeu o plenário para termos todos os partidos uma reunião à porta fechada, porque as comunidades intermunicipais foram criadas sem ouvir a Associação Nacional de Municípios e estávamos em cima do fecho da entrega dos dados para o Eurostat e nessa altura não sei se o Partido Socialista considerava que estava a legitimar o Partido Chega ou se achava que nessa altura, por ter 120 deputados, poderia passar por cima das audições que hoje em dia considera que são imperativas para que se possa fazer uma lei. Portanto, não existe inconstitucionalidade nenhuma, existe uma necessidade urgente e ainda bem que o Governo aceitou ouvir o Chega e chegarmos a um entendimento de uma lei que é urgente para o país, dado a crise que temos na imigração e à política de portas abertas que foi reiteradamente propagada e difundida pelo Partido Socialista ao longo dos últimos anos. Presumo que também o Chega mantenha a sua posição, independentemente daquela que for a posição do Presidente da República em relação a esta lei. Basicamente, aquilo que temos tido preocupação e que tem sido claro desde a nossa gênese, nós não chegámos a este assunto há 2 meses. O Chega foi o primeiro, ainda durante o governo maioritário de António Costa, a levantar a questão sobre os vistos CPLP e a suspensão que estava a ser dada aos vistos CPLP, de tal forma que alertámos para eventualmente ser aberto um procedimento por parte da União Europeia, que assim acabou por acontecer. A própria União Europeia considerou que não estaríamos a garantir as fronteiras de Portugal com terceiros, ou seja, não estaríamos a garantir os pressupostos do espaço Schengen. Toda esta questão foi levantada a determinada altura que existe uma suspensão por parte do procedimento levantado pela União Europeia para suspender a dispensa do visto da CPLP. Porque a determinada altura, esta retórica e o Pedro Delgado Alves dizia que não ouvimos as confederações. Tal como António Rodrigues disse, os partidos têm a oportunidade de ouvir, não têm que obrigatoriamente ser no âmbito da Comissão. E basta consultar o site da Assembleia e todos percebemos quem foram os partidos que tiveram a ouvir as associações. Nós temos que ter aqui um princípio de paralelismo em relação às leis que os países na CPLP utilizam em relação à lei dos estrangeiros. Eu, curiosamente, esta semana estava a consultar a lei dos estrangeiros em Angola e a lei dos estrangeiros em Moçambique. O vosso canal e outros passam muita notícia do facto de alguns humoristas portugueses terem sido barrados à entrada de Moçambique. E foram porque, segundo o Estado, na sua soberania, não cumpriam as normas. Portanto, dão barra à entrada, que é uma expressão muito utilizada em Moçambique. Mas nós queremos nos equiparar a Moçambique e a Angola? Deixe-me só dizer uma coisa. Sabe que Angola evoluiu na lei dos estrangeiros muito mais rapidamente do que Portugal. Inclusive, esta questão, veja a lei angolana do repatriamento e da forma como existem as deportações na eventualidade de até terem filiação política ou dos portugueses no território angolano se juntarem a algum movimento político. Mas nós, como muito portugueses, queremos nos equiparar a Angola e a Moçambique? Não. O que eu estou a dizer é que todos os países têm preocupação e quando nós dizemos que os vistos CPLP devemos permitir a entrada de todos, mas depois na CPLP nem todos são bem-vindos. Portanto, nós temos que deixar de ser, de facto, os frouxos e os fofinhos no meio desta história. E nós temos um problema sério com a imigração. Quem não quiser analisar os problemas da imigração e considerar que está tudo bem é porque não conhece a realidade, é porque não percebe o problema de habitação, o problema de saúde, o problema de segurança social e o problema que temos hoje em dia de segurança. Podemos continuar a dizer que isto é conversa do Chega, mas esta conversa do Chega, de facto, tornou que quer o PS, quer o PSD percebessem que tinham que vir ao encontro desta matéria. Caso contrário, estariam em maus lençóis junto do seu eleitorado. Durante os últimos anos, o que está preocupado é com a entrada de mão de obra que não tem qualificação e, em consequência disso, temos dumping salarial e temos um problema sério em Portugal com as pessoas a serem utilizadas como os novos escravos. É isso que querem? Pessoas a viverem em antigos abrigos para porcos no Samoco, para não falar do talude? É isso que querem? É ter os novos escravos em Portugal?